E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui com você uma reflexão. Dentro de você, né, existe uma conversa. Dentro de mim também existe uma conversa. Existe uma conversa na nossa cabeça, né? A gente vive argumentando, a gente vive conversando, a gente vive criando narrativas na vida, não é verdade? Então, essa conversa que está aí dentro de você, ela te ajuda ou te atrapalha? Então, esse vídeo é nesse sentido. Essa conversa tem ajudado você? Essas narrativas que você cria, esses pensamentos que vêm, que você remoe, né, que a gente vai remoendo, essas narrativas, ela nos ajuda? Eu preciso perguntar para mim, isso me ajuda? E você também faça essa reflexão. Essa conversa que está aí em você, o tempo todo dialogando em você, ela te ajuda ou te atrapalha? Se essa conversa, alguns pontos para a gente verificar, né? Essa conversa, ela nos aproxima de Deus? Ela vai contra os princípios de Deus? Ela vai contra a dignidade humana? Então, tudo isso a gente precisa, né, refletir. O que está na minha cabeça remoendo, as reflexões que eu faço, os pensamentos que eu tenho, ele vai contra a dignidade da pessoa humana? Ele vai contra a lei de Deus? Então eu preciso fazer essa reflexão na minha vida, né? Como é que eu crio as minhas narrativas? Como é que eu faço isso? Eu faço isso, a maior parte das minhas narrativas, eu posso dizer assim, ou grande parte delas, eu crio a partir de versículos bíblicos. A partir da Sagrada Escritura, eu crio as minhas defesas, né, as minhas narrativas para a vida, para os acontecimentos da vida. Então, tudo que me acontece, eu procuro lembrar um versículo bíblico que me dê sustento, né, que me fortaleça naquele momento, que faça com que eu crie uma narrativa para eu permanecer em pé, não é verdade? Porque nós, seres humanos, tem uma frase do meu pai, né, do meu falecido pai, que dizia: meu filho, enquanto a gente for vivo, a gente está, né, sujeito a tudo, a qualquer acontecimento, né? A se desviar, a um acidente, a morrer, né? A gente estamos sujeito a uma doença, a gente estamos sujeito, né, a tudo. Aí eu preciso criar narrativas que me mantenham em pé diante de alguns acontecimentos, não é verdade? Porque senão a gente cai facilmente. A gente precisa criar uma narrativa. E essa narrativa, ela precisa estar, né, em consonância com as leis de Deus e com a dignidade humana. Então, é isso que eu busco fazer. Criar narrativas que me mantenham em pé. Diante dessa conversa que eu tenho comigo mesmo, né, diante dessa conversa que você tem com você mesmo, verifique se essa conversa está te ajudando ou se está te atrapalhando, né? Crie uma narrativa que te ajude, que te mantenha em pé diante de alguns obstáculos da vida. Nesse mundo, a Sagrada Escritura diz, né, que nesse mundo a gente vai ter aflições, a gente vai ter, né, altos e baixos. Então é preciso que a gente tenha uma boa narrativa, um bom argumento para a gente permanecer em pé. Porque muitas pessoas caem, né, facilmente. Talvez porque a conversa que está dentro dela não esteja ajudando, nem esteja atrapalhando, e a pessoa não percebe. Então, verifique essa conversa que está dentro de você. Primeiro ponto, verifique. Está te ajudando? Está te atrapalhando? Segundo ponto, está de acordo com a lei de Deus? Não prejudica, né, a dignidade humana? Então eu preciso criar essa narrativa. Minha fonte, já falei, minha fonte principal é a Sagrada Escritura. Eu busco versículos bíblicos para criar minha narrativa para permanecer em pé. Mas também no viver, né, no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, naquilo que a gente observa ao nosso redor, a gente também encontra também frases, encontra também acontecimentos que nos ajudam a criar também uma narrativa boa, uma narrativa, né, a nosso favor, uma narrativa, né, justa, honesta,
Mas, veja, um terceiro ponto aqui, né, para a gente verificar uma narrativa também honesta e não fantasiosa, não é verdade? Eu não posso criar uma narrativa fantasiosa, mentirosa, só para subir o meu ego, para eu me satisfazer ali um momentozinho, né? Então eu não posso buscar narrativas mentirosas, fantasiosas. Eu preciso procurar uma narrativa para me manter em pé, mas uma narrativa, né, honesta comigo mesmo. Eu preciso ser honesto comigo mesmo, para poder ser honesto com as outras pessoas, para poder eu permanecer em pé diante dos obstáculos que a vida vai me mostrar. A vida, uma hora ou outra, vai nos mostrar uma barreira, né? Vai nos mostrar uma dificuldade, uma aflição, né? A vida vai nos proporcionar isso. E a gente vai amadurecendo. E a gente vai criando narrativas para se defender. E nessas narrativas para se defender, a gente precisa criar uma narrativa justa. Eu procuro criar uma narrativa justa para mim, que tenha base bíblica, que tenha base em fatos reais, que não seja fantasiosa. Porque se eu criar uma narrativa para mim também mentirosa, se eu acostumar a mentir para mim mesmo, vai ser uma tragédia quando tudo isso desmoronar. Não é verdade? Se eu continuar mentindo para mim mesmo, criando uma narrativa mentirosa para mim, as pessoas vão perceber. Então eu preciso criar uma narrativa justa. Entendeu, meus irmãos? Eu preciso verificar essa conversa que está dentro de mim, se ela me ajuda ou se ela me atrapalha. Então essa mensagem que eu deixo hoje. Crie uma narrativa positiva para você. Né? Crie uma narrativa positiva, justa, honesta. Não crie fantasias com a vida. A vida não é uma brincadeira, a vida é real. As coisas acontecem de verdade. Né? Então eu e você precisa criar uma narrativa honesta, justa. Repito, que não vá contra a lei de Deus, que não vá contra a dignidade humana e que não seja fantasiosa. Então são esses pontos que você precisa organizar essa conversa que está dentro de nós. Quando a gente está sozinho, quando a gente está caminhando, quando a gente está dirigindo o carro, quando a gente está... né? Aí, no dia a dia da vida, essa conversa fica dentro da nossa cabeça. Verifica se ela está te ajudando, se ela está ajudando ou se está atrapalhando e começa a criar uma narrativa positiva, honesta para você. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, com alguém que precise de ouvir hoje essa narrativa, essa mensagem que vai ajudar você e outras pessoas. Isso me ajuda. Eu tiro essas narrativas bíblicas e da vida, isso me ajuda. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Deixa o joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Isso é muito importante, né? E compartilhar com alguém que você percebe que está precisando dessa mensagem hoje. Beleza, meus irmãos? Agradeço a você a ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado e fique com Deus.